Eu tenho uma dúvida. Sim. Eu tô aqui porque eu estive num stand seu sobre islamismo na feira medieval e quis aprender mais. Só que Ah, ainda não sei no que se consiste a comunidade ahmadiana, no que eles acreditam. Nicolas, né? É Nicolas que falou? Você está em meu contato? Eu peço para um amigo me mandar. Ah, tá. A pergunta é bem diferente do que a tema de hoje, mas eu vou brevemente explicar para você sobre o que é em que comunidade, quais são as crenças básicas, né? Nós basicamente acreditamos a vinda do Messias prometido chegou, né? Porque os muçulmanos em geral, tanto de qualquer segmento, né, estão à espera de um Messias que foi falado, que foi feito a profecia pelo santo profeta, que paz de Deus esteja sobre ele. Ele fez uma profecia que quando ele veio com Islã, com o livro sagrado Alcorão, ele reformou o mundo, né? Porque o mundo já estava fazendo pecados, já estava mergulhado, mesmo que tinha outras religiões, mas a prática das pessoas já era muito diferente. Ninguém seguia a religião, todo mundo fazia pecados e pecado dominava a terra, né? Então, nesse tempo, o santo profeta foi enviado pelo Deus para reformar as pessoas e através dos ensinamentos do Sagrado Alcorão, o Santo Profeta instruiu, ensinou morais, ensinamentos para as pessoas. Só que o Santo Profeta disse que como os povos anteriores desviaram depois de um certo tempo, o meu povo também vai desviar e vai ter vários segmentos. O segmento aos seitas dentro de uma religião nunca é uma coisa boa, nunca é uma coisa desejada. E infelizmente nós vemos que houveram sempre esses segmentos de divisões dentro da religião depois do profeta, né? E justamente por isso todos os profetas fazem uma profecia de um outro novo profeta, né? E foi feita profecia pelo santo profeta também. Só que aí tinha uma diferença entre essa profecia e entre a profecia dos outros profetas. A profecia que o santo profeta fez, ele disse que no meu caso, como o livro que eu trouxe é perfeito, como o livro que eu trouxe vai ser preservado até o final dos dias, sempre intacto, igual como foi revelado, então não vai haver uma nova lei, não vai haver uma nova religião, não vai haver um profeta nova que vai trazer uma nova lei. Mas sim, como os seres humanos, depois de um tempo, distorcem a palavra e distraem do caminho certo, então vai haver um reformador dentro dos muçulmanos. Vai haver um Messias e Mahdi que vai renovar os muçulmanos, que vai renovar a prática dos muçulmanos. Entendeu? Então, ele disse que, como Jesus Cristo veio depois de 14 séculos de Moisés, e ele deu semelhança com Moisés, ele disse que eu sou enviado, a Bíblia própria fala também, né? No livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18, para Moisés, fazendo a promessa de um profeta, Deus disse que irei enviar um profeta entre os seus irmãos, um profeta como Moisés. E o Sagrado Alcorão também fala que o santo profeta tem semelhança com Moisés. Por isso, o santo profeta diz que como eu tenho semelhança com Moisés, então o Messias que chegará entre meu povo também vai ter semelhança com o Messias de Moisés, entre os judeus, entre os israelitas, que foi Jesus Cristo. E ele, falando da semelhança, ele diz que a semelhança vai ter tão forte que ele vai chegar depois do mesmo tempo que Jesus chegou depois de Moisés, que são 14 séculos, né, como eu falei. Então, nós e muitos muçulmanos desde a época anterior estão esperando do Messias. Só que, infelizmente, muitas das pessoas esperam que vai chegar o mesmo Jesus Cristo do céu. Só que isso é uma crença contra
Islã, contra o Sagrado Alcorão e contra a Bíblia. Porque mesmo na Bíblia, Jesus Cristo negou esse conceito de que alguém pode descer do céu. Quando ele foi falado pelos judeus que nós não aceitaremos você até que Elias descer do céu. Porque está escrito nos livros que Elias descerá antes do Messias do céu. Mas Jesus disse, apontou para João Batista e ele disse que ninguém descerá do céu, excepto João Batista. Ele veio em nome de Elias. Ele será. Então ele mesmo deu a semelhança e ele disse que mostrou com seu exemplo que essas palavras são parábolas, essas palavras são metafóricas. Ninguém desce do céu. Então, o Sagrado Alcorão também fala que Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul, que todos os profetas antes do santo profeta faleceram, e o santo profeta também está dando exemplo, Deus Todo-Poderoso está dando exemplo, se o santo profeta também falecer ou for martirizado, vocês vão desistir da fé? Dando exemplo que todos faleceram profetas anteriormente, e se ele falecer, qual vai ser a diferença? Nenhuma. Então não desistam de fé. Ele também vai falecer. Aí mostra para os muçulmanos que todos os profetas anteriormente do santo profeta faleceram, incluindo Jesus Cristo, porque ele também era profeta para os muçulmanos. Então a nossa crença é que seria para vir outra pessoa entre os muçulmanos que traria a fé para a terra de novo, iria restabelecer a fé dentro das pessoas, iria unir os muçulmanos, só que ele não iria trazer uma nova lei, não iria trazer novo livro, vai seguir o livro sagrado do Alcorão, vai seguir ensinamentos do santo profeta, só que ele vai reformar, vai acabar com as diferenças, vai acabar, como o Messias, ele veio para unir os judeus, ele veio para reformar os judeus, né? E o que aconteceu? Os próprios judeus não aceitaram, né? E a mesma coisa aconteceu com o Messias prometido. Muitos muçulmanos não aceitaram a vinda e continuam esperando o Messias. E mesmo que eles acreditam que é a hora de chegar o Messias e viram os vários sinais que o Messias prometido mostrou, mas mesmo assim recusaram a vinda e veracidade do Messias prometido. Então, a única diferença grande que existe entre os muçulmanos da comunidade muçulmana Ahmadiyya e outros muçulmanos é que a comunidade acredita que a vinda do Messias prometido chegou para unir os muçulmanos, para que nós possamos seguir corretamente a religião. E depois do falecimento dele, começou o sistema de sucessores. Isso também é a única comunidade que existe, que tem liderança espiritual, sucessores do Messias prometido. Então, hoje em dia nós temos o quinto sucessor, quinto califa do Messias prometido, que lidera, dirige a comunidade muçulmana Ahmadiyya no mundo inteiro. E é importante que tenhamos esse líder espiritual, né? Porque sem líder, de novo, iria acontecer o quê? Iria dividir a comunidade também, né? Como aconteceu entre as outras comunidades, outras religiões. Só que como temos o líder espiritual, então é impossível que a comunidade seja dividida ou seja distraída para outros lados, porque sempre que temos os líderes guiados pelo Deus Todo-Poderoso, a comunidade mantém-se unida. Então, basicamente, essas são as crenças. O resto é tudo sobre como muçulmanos, basicamente, todos têm crenças semelhantes, não tem muita diferença. Fazer orações diárias, 5 pilares do Islã, né? Santo Profeta, acreditar em Santo Profeta como ser humano e como profeta, fazer orações, fazer jejum no mês do Ramadã, fazer sacrifício financeiro, zakat, e tentar fazer peregrinação se as condições permitirem, né? Espero que conseguiu ter a sua resposta, Nicolas. Sim, deu para responder bem. Então é isso, fiquem com Deus. Uma boa tarde para vocês. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que o paz de Deus esteja sobre vocês. Tchau.